Nos últimos dias, todos nós ficamos sabendo do caso Choquei que envolvia o Whindersson Nunes e terminou com o suicídio da menina Jéssica. Na tarde de ontem, o vlogger PC Siqueira, que já lidava com depressão há bastante tempo, usou uma quantidade altíssima de drogas em seu apartamento, entrou em surto e tirou a própria vida se enforcando na frente da sua ex-namorada. E eu acho que esse é um dos vídeos mais necessários do canal. Eu nunca senti tanta vontade para falar de um assunto quanto eu sinto que é necessário falarmos disso. Vamos lá. Eu ia fazer a barba, eu ia raspar a cabeça pra gravar esse vídeo aqui, mas eu preferi não, rapaziada. Normalmente eu inicio os vídeos tentando me parecer o melhor possível, com a melhor aparência possível, tentando trazer a melhor forma possível. E hoje eu decidi que eu só queria falar sobre esses últimos assuntos aí, porque tem muita coisa aqui dentro, cara, que tá me incomodando bastante. E principalmente sobre esse assunto, eu acho que eu não poderia passar batido, mano. Eu achei que ia terminar o ano de uma forma um pouco diferente, mas as últimas notícias que aconteceram, cara, me pegaram bastante. Esse vídeo é um vídeo completamente atípico no canal, só que ele tem um motivo muito grande pra eu estar fazendo ele. Quem acompanha aqui sabe há muito tempo a minha luta, a minha situação em relação à depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E não é segredo pra ninguém, porque eu tornei essa luta pública principalmente porque eu achei que faria sentido não ficar com isso sozinho pra mim. E quanto mais o tempo vai passando, cara, mais as coisas vão acontecendo, mais eu tenho certeza que é mesmo, cara. A gente precisa falar disso. E por pior que sejam os acontecimentos que estão acontecendo agora, a gente consegue tirar algo minimamente positivo disso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quem acompanha a internet nos últimos dias, se não tá dentro de uma caverna, sabe do que aconteceu em relação ao caso Choquei, onde uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, e eu falo fofoca porque, embora tenha todo um cunho de notícia por trás ali, que é toda uma ação em noticiar coisas, não é só uma página de entretenimento. É uma página que tem uma responsabilidade muito grande porque não tá ali passando só entretenimento. Eles estão passando notícias o tempo inteiro mascarado de entretenimento. Nas últimas semanas se popularizou o caso onde a menina Jéssica veio a público, teoricamente, pedir ajuda porque ela estava sofrendo ataques sobre uma suposta conversa que supostamente ela teria vazado com o ator, cantor, comediante, o Whindersson Nunes, vlogger aí, o Whindersson Nunes. O Whindersson já veio a público, se pronunciou sobre o caso. Tudo isso não passou de uma mentira, de uma brincadeira idiota, no final das contas. E a gente não sabe, de fato, quem que vazou os prints, quem que criou esses prints, mas os prints se provaram falsos desde o primeiro momento. Já sabiam-se que esses prints eram falsos. E a Choquei, uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, noticiou isso, divulgou essas mesmas conversas. No mesmo momento que a Choquei faz isso, deixa a internet empavorosa, um bando de pessoas que vão lá no perfil da menina, criticar a menina, falar que a menina tá só querendo se aproveitar de determinada situação. Não consigo entender, de certa forma, como ela estaria querendo se aproveitar dessa situação, caso ela fosse a pessoa do print. Mas é só ver os prints, cara, é só ver a conversa. Não tem como qualquer pessoa se vangloriar de fato ou se beneficiar daquela situação em si. Mas o que acontece no final das contas é que esses prints falsos geraram uma onda de ataque em cima da menina. A própria mãe da menina veio ao público, cara, pedir ajuda pra que vocês parassem, as pessoas parassem de atacá-la, e as pessoas simplesmente não pararam. Vocês fazem isso, cara. Eu não vou falar vocês, mano, porque eu não quero atacar você que tá me acompanhando diretamente. Mas a internet faz isso, cara. A internet, sem antes questionar qualquer coisa, ela ataca. E não é muito sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui não, tá? O ponto que eu vou falar sobre esse vídeo aqui é um pouco mais profundo, mas eu não posso continuar com o assunto do vídeo sem passar por essa parte aqui. Mas a internet, ela tem um comportamento de atacar sem questionar, de atacar sem saber de onde vem, se aquilo ali de fato é verdade ou não. Cara, parece que as pessoas simplesmente estão esperando a primeira oportunidade para disseminar o ódio que tem dentro de si. E eu falo isso de carteirinha, cara, porque eu tô na internet há muito tempo, velho. Eu tô aqui desde uma época onde a internet não era a internet que vocês conhecem hoje. Eu não sou nenhum Neandertal aqui, não, mas eu posso falar, cara, que eu tô nos pilares da internet brasileira. A maioria dos criadores de conteúdo que vocês vêm disseminando conteúdo aí, ou eu conheci, troquei ideia pessoalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar junto. A maioria dos caras que você vê trabalhando nas grandes empresas aí hoje, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com eles, ou então contratá-los pra minha empresa, ou então indicar pra outras empresas, traçar planos de negócio, cara, então entendam. Eu tô na internet há tempo suficiente, cara, pra saber como isso aqui funciona e ver movimentos que se tornam padrões. Não é difícil identificar padrões aqui, rapaziada. E esse padrão de criticar e atacar sem questionar é um padrão que basicamente simplesmente acontece na internet porque há muito tempo a internet foi vista como terra de ninguém, terra sem lei. Mas não é mais assim, rapaziada. No caso Choquei, por causa das divulgações deles, eles basicamente despertaram uma onda de ataques que fizeram com que uma garota depressiva
depressiva, que já tinha um quadro, tinha uma luta contra uma situação muito difícil, que é a própria depressão, ou os próprios ataques de ansiedade. A família já vinha lutando com isso há bastante tempo. E ninguém se perguntou, cara, antes, se deveria pesar a mão, se deveria, de fato, criticar essa menina, cara, no meio disso tudo. O problema do caso Choquei deixa nítido algumas coisas, cara. Primeiro, as pessoas divulgam notícias sobre os outros sem sequer saber o que tá acontecendo, pelo simples fato de que dá visualização. Só que só dá visualização pelo segundo fato, que na verdade deveria ser o primeiro porque é o mais importante. Só dá visualização porque as pessoas se interessam muito mais, cara, com a vida dos outros do que com as próprias. A gente fala que a gente quer mudar de vida, a gente fala que a gente quer mudar de situação, a gente fala que a gente quer melhorar. Mas na primeira oportunidade que a gente tá lá, cara, se interessando mais pela vida dos outros do que como nós corrigiríamos qualquer coisa que nós não gostamos na nossa própria vida. Depois das ondas dos ataques, não demorou muito pra que a garota tirasse a própria vida, cara. Foi isso que aconteceu. Eu tenho acompanhado notícias com uma certa frequência aqui no canal, porque eu tenho uma vontade de seguir uma linha de conteúdo que passa pelo conteúdo informativo em relação a notícias também, né? Por conta disso, no momento que noticiaram, cara, a situação da Jéssica, eu soube. Eu me senti muito mal, principalmente porque eu não posso falar que eu sei exatamente o que a Jéssica sentiu, mas eu sei o que é estar em um lugar onde você não tem motivo, você não enxerga mais, não é que você não tenha, mas você não enxerga mais motivos pra continuar existindo. Qualquer coisa te faz lembrar disso, de que você não tem motivo, mesmo que você tenha muito, de que você não tem motivos pra estar aqui. Pô, se você não tem motivos, pra que continuar com aquele sofrimento? Pra que continuar com aquela angústia? Pra que continuar com aquela sensação de que dentro do seu peito, cara, vai rasgar, vai explodir, sendo que você não tem mais motivos? Eu não posso falar que eu sei exatamente qual que é a luta da Jéssica, mas eu posso falar, cara, sem dor na consciência nenhuma, sem medo de passar uma ideia errada de que, cara, dói demais e é desesperador você enfrentar um quadro de depressão profunda. No caso da Jéssica, o que eu fico extremamente feliz é que a pessoa principal envolvida nisso, cara, foi um famoso, muito famoso e que tem uma puta de uma consciência social. O Whindersson Nunes, cara, ele finalmente disse que ia botar alguém na cadeia pra que isso crie precedente, pra que nunca mais, ou que quando acontecer novamente, uma irresponsabilidade tão grande, as pessoas que realmente lucram com essa situação sejam responsabilizadas. E embora, cara, tenha doído, porque em mim, eu falo por mim, me doeu quando eu soube que a Jéssica tirou a própria vida, cara. Me dói quando eu paro pra me dar conta, quando eu paro pra refletir sobre, pra pensar sobre o fato de que a cada 40 minutos morre uma pessoa no Brasil. Quando a gente olha nesses números mundiais, esses números são muito mais assustadores, cara. Eu comecei a ter noção disso tudo quando eu tive a minha batalha. Eu fui diagnosticado com depressão há 8, 9 anos atrás. Mas eu só tive um quadro onde eu realmente afundei e eu perdi total a minha função de vida há 2, 3 anos atrás. Eu tive que parar tudo pra poder me cuidar, porque, cara, se eu não me cuidasse, velho, eu sei o que eu tava disposto a fazer. Eu sei exatamente o que eu não tinha mais medo de fazer. Eu sei ao ponto que eu me descaracterizei, eu nem lembrava de onde... Eu sequer lembrava de onde eu vinha. Além de sentir que eu não tinha propósito pra existir, ignorava tudo que eu já tinha feito. Então, era um nada, era um absoluto nada dali pra trás, e eu sentia que seria um absoluto nada dali pra frente. Nada além de dor. E por conta disso, eu não queria mais continuar vivendo daquela forma. Eu sei como já tinha sido, e eu sei como eu não queria que fosse mais. Só que eu não conseguia fazer diferente. Essa é a palavra, rapaziada. É não conseguir fazer diferente. É tentar de todas as formas e ainda assim você não conseguir. Até que de alguma forma, em algum momento, seus esforços se tornam sólidos o suficiente ao ponto de você conseguir caminhar. Esse é o motivo principal por eu querer fazer esse vídeo, cara. Pra falar sobre isso. Como esse caso despertou uma comoção absurda na internet, cara, e agora a gente tem pessoas que realmente de um alto escalão tentando responsabilizar os envolvidos pra que isso não aconteça de novo. Que quando acontecer, as pessoas envolvidas saibam da responsabilidade que estão jogando nos seus ombros quando estão noticiando ou divulgando uma notícia errada, uma notícia mentirosa, essas pessoas vão pagar por isso. Só que isso envolve um assunto muito sério, suicídio. Nessa primeira notícia, a gente viu o Brasil se solidarizando, a gente viu as pessoas criando uma empatia absurda e fazendo o máximo que podem pra realmente banir essa página porca que fez esse serviço porco pra humanidade. Porque, desculpa, cara. Desculpa é o cacete, velho. Desculpa, é um serviço porco mesmo. E aí a gente vai pra segunda notícia desse vídeo, cara, que foi o suicídio do PC Siqueira. O PC Siqueira, por que eu quis tanto fazer esse vídeo aqui, cara? Independente das polêmicas que ele tinha sido envolvido, e foram polêmicas muito pesadas. Tem muita gente que vai falar, cara, mas ele foi envolvido com uma das coisas mais pesadas na humanidade. Se ele não tivesse sido envolvido, o nome dele não teria sequer saído em relação a isso. Concordo 100% com você. Da mesma forma, eu não consigo entender como existem pessoas que conseguem se sentir gratas ou conseguem justificar a morte de uma pessoa que chegou no estado mais decadente que ela poderia chegar, no estado mais deplorável. Isso é uma parada muito importante pra dizer, cara.
Quem acaba com a própria vida, só acaba com a própria vida porque não aguenta mais. Enxergue essa frase como a frase mais densa, mais pesada, se ela pudesse ser medida, se pudesse ter sido pesada. Quem tira a própria vida está dando sinais há muito tempo que vai fazer, que não é da boca pra fora, velho. Quando acontece, é porque o nível de desespero já se repetiu, já alcançou, já aconteceu tantas e tantas e tantas vezes que você não consegue conceber a ideia de passar mais um segundo respirando, cara. Disso eu sei. Eu tô falando disso arrepiado, pô. Completamente arrepiado. Minha perna tá arrepiada, porque no momento que eu soube a notícia, cara, de verdade, mano, independente do que vocês consigam imaginar ou consigam olhar pra imagem do cara e tudo mais, eu só faço vídeo hoje porque esse cara começou a fazer vídeo. Ele foi o primeiro vlogger. Antes de eu estar na internet fazendo vídeos, eu tinha blog de humor. Eu já tinha feito gameplay, já tinha feito algumas coisas, mas nunca botei minha cara, nunca botava minha cara. A primeira pessoa que me fez sentir vontade de fazer vlog foi o PC Siqueira, cara. Eu só comecei a fazer vlogs naquela época de humor, dando a minha opinião. Eu só iniciei nesse mundo porque eu vi o PC Siqueira, eu me identificava bastante com aquele cara estranho, descontraído, e um cara que nitidamente tinha suas dificuldades sociais, mas estava ali fazendo seus vídeos. E todo mundo se sente um pouco esquisito dentro de si. Eu acho que todo mundo tem essa parada, minimamente tem as suas inseguranças ali, desde pequeno, em algum ponto da vida começa a se encontrar nessas inseguranças, mas eu tinha as minhas desde cedo, eu já identificava muita coisa. Eu me sentia deslocado, me sentia diferente, não me sentia inserido, vamos colocar assim. E no momento que esse cara começou a fazer os vídeos, cara, eu vi uma porta de também expressar a minha criatividade, porque eu via aquele cara estranho, diferente, expressando a criatividade dele. E eu acompanhei literalmente, cara, toda a história dele, na internet, como vlogger, como ídolo teen, como alguém que foi, né, uma referência no formato podcast da internet, vídeo da internet, que foi o Ilha de Barbados ali também. Eu vi a decadência dele, eu vi o pior episódio da vida dele. Eu não tô aqui pra ficar apontando certo e errado, porque a justiça, o inocentou o cara, mas é extremamente difícil falar sobre esse caso, porque a justiça inocentou ele depois de muito tempo, coletando informações, mas só foi pegar os computadores, os celulares, dias e dias depois. Foram fazer busca e apreensão dias e dias depois. Então, seja lá o que aconteceu ali, cara, a justiça inocentou o cara. E é basicamente isso. Se tem códigos morais por trás que a gente tem que olhar e prestar atenção nisso ou não, pra mim o fato que mais chama atenção é que mais uma pessoa tirou a vida, pô. Pra mim, pelo menos pra mim, o que esse caso reflete é que fica nítido. Eu consigo quase que tocar naquela parte da estatística, cara. E, mano, o meu Instagram, cara, eu venho há bastante tempo tentando passar essas mensagens pra vocês, desde que tem muita gente, velho, que olha pra essas mensagens introspectivas que eu passo e associam essas mensagens a término de relacionamento. Mano, não tem nada a ver com isso, cara. Percebam que eu começo a falar sobre todos esses assuntos exclusivamente, cara, quando eu começo a passar pelo meu quadro de depressão, quando eu começo a enfrentar a síndrome do pânico. E depois que eu começo a ter uma certa melhora nisso, mano, eu consigo enxergar quão difícil é a vida de quem passa por isso, mano. Você vai perdendo tudo, pouco a pouco, até em algum momento você sentir que você não é mais nada, pô. E o tanto de mensagem que eu recebo todo dia, cara, tipo, é de cortar o coração de verdade, mano. Quando eu vejo essas situações, quando eu vejo uma estatística se tornando sólida desse jeito, cara, me dói muito, mano. Eu não consigo não ficar mal porque eu passei pela parada. Eu posso não ter sentido exatamente o que aquela pessoa tá sentindo, porque só ela sabe onde doem as dores dela. Mas eu sei o que é estar nesse estado, cara. Eu sei, bicho, eu sei exatamente. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, me dá um senso de urgência absurdo, de botar pra funcionar todos os planos que eu planejei no momento que eu tava na merda, pra que quem tá na merda também consiga enxergar que tem alguma saída, cara. Eu não me sinto curado hoje em dia. Eu não me sinto 100% hoje em dia. Eu não sou disciplinado o tempo inteiro. Basicamente, o que consegue te tirar desse estágio profundo de negação, onde você não quer estar no mundo, onde você só quer partir, é a disciplina, bicho. É você ter disciplina, porque quando você tem disciplina, você fecha uma porta muito grande pra você interpretar sentimentos, porque você só faz o que precisa ser feito. E mesmo quando você faz o que você precisa ser feito, chega a um certo ponto que parece que quando você só solta um pouquinho as rédeas, é como se você estivesse segurando as rédeas mó tempão. E aí você solta só um pouquinho e vai embora com muita força, cara. Eu precisava falar sobre esse assunto, cara, pra reforçar um apelo. Vocês não precisam opinar sobre tudo que vocês veem, rapaziada. Eu não falo isso com o mínimo de ódio no meu coração. Eu falo de um lugar de pedido de ajuda. Por mim, que sou influenciador.
e lidou com muitas críticas. Eu lido com isso há 11 anos, 12 anos já na internet. Eu lido com crítica há bastante tempo, pô. Então, tipo, eu tive que aprender a me blindar com críticas pra que isso não piorasse meu estado psicológico. Mas no momento que eu tava mal, muito mal psicologicamente, eu precisei me blindar, eu precisei sair da internet pra poder me tratar. Mesmo que a internet sempre me abraçou. Mas eu sempre tenho a parte negativa, né? Eu não falo de um lugar de ódio, não, mano. Eu falo de um lugar de ajuda mesmo, mano. Pra você que tá enxergando aí, cara, você não precisa opinar sobre tudo que você vê, cara. Você não precisa ir lá na página da pessoa, seja lá quem ela for. Tenha ela feito o que ela fez. Ir lá, opinar o que você tenha na sua cabeça pra opinar. É muito importante, cara, a gente se questionar se isso que eu tô fazendo, essa ação que eu tô fazendo, ajuda em quê? Atrapalha? Pô, tá atrapalhando pra caralho. Pô, não tem por que eu fazer, bicho. Sobre o assunto do PC Siqueira, que é o segundo caso, tem muita gente falando muita coisa negativa sobre o cara, tentando associar, chegou a hora. A minha reflexão que eu gostaria de trazer sobre esse caso é, manos, a gente sabia que isso ia acontecer, cara. A gente já sabia que isso ia acontecer. E no momento que eu ouvi a notícia, eu fiquei com medo, pô. E eu falo isso com... Sério, bem incomodado, porque eu não consigo falar sobre esse assunto sem me tocar, porque eu fico com medo, porque eu vejo um cara que luta com a mesma situação que eu, com a mesma situação que uma porrada de pessoas que estão... Essa é a geração depressão, vocês não estão ligados nisso, mano. Além dos números estarem aumentando muito mais, eu tenho pra mim que a geração depressão não é que tá aumentando não, cara. A gente tá só evidenciando muito mais casos que já existiam e que antes ninguém falava. Tem uma piora no comportamento por causa dos avanços das redes sociais, da tecnologia e tudo mais. Existe uma curva que está ficando cada vez mais acentuada em casos de depressão, de síndrome do pânico, no Brasil e no mundo. Conforme os tempos vão avançando, a gente vê isso. E aí tem essa questão toda da percepção ser maior e tem a questão também de nós estarmos ficando mais depressivos de fato por conta da forma que nós vivemos a nossa vida. E essa é uma realidade, mano. Se essa é uma curva que só tende a crescer e eu sou uma pessoa... Por que eu tenho medo disso? Por que isso me deixou com medo? Porque mesmo sabendo o tanto de esforço que eu emprego, o tanto de estudo que eu emprego pra entender como funciona a minha cabeça, as minhas emoções, a minha química corporal, cada coisa que eu faço durante o meu dia, como que isso se converte em hábito, em energia, em sensação boa, em sensação ruim, todo o esforço que eu tenho empregado, eu sei que pode chegar em determinado momento e isso não servir de nada. Não falando do PC Siqueira, eu sei do esforço de... Vamos usar o exemplo da Jéssica, se o PC Siqueira é um caso muito pesado pra vocês. Olha o tempo que ela e a família dela estavam lutando essa luta, até que chega um ponto onde eles se perdem, onde não importa o quanto a família dê atenção, dê suporte, esteja ciente da situação, eles não conseguem evitar um cenário drástico no final das contas. E quando eu comecei a fazer, cara, um pouco mais de postagem sobre isso, cara, vocês não têm noção tanto de mensagem que eu recebo todo dia, velho, de pessoas que estão a ponto de tirar a própria vida. E eu, na posição que eu tô, às vezes eu me sinto agoniado por não conseguir intervir diretamente, cara, e ajudar, manos. Cara, é muita dor no coração de cada um, rapaziada. É muita gente sufocada e que não sabe nem como expressar esse sufoco, pô. Esses casos me deixaram com aquela sensação de, pô, preciso fazer mais alguma coisa além do que eu tô fazendo. E aí me deu no meu coração de, cara, eu preciso terminar o documentário, eu preciso fazer o documentário, eu preciso fazer a parada, porque, cara, tá sendo muito ruim, velho, quando eu recebo a notícia de que pessoas estão tirando a vida, sabe? Cada vez mais eu tenho visto uma estatística se tornar um número mais sólido mesmo, cara. E aí isso vai me deixando incomodado porque, cara, eu sei o que é estar lá do outro lado, sentir o desespero, sentir o ponto de você só não querer mais, pô. E esse vídeo aqui, como eu tava falando, não vem de um lugar de ódio nem nada, porque eu sei que tem muita gente odiando, falando muita besteira aí, cara, que deveria ter tirado a vida mesmo e tal. Não tô falando do caso do Choquei, tô falando do caso do PC. Pra mim, isso só evidencia que esses casos cada vez vão se tornar mais frequentes. Pra mim, tá? O que eu consigo tirar dessa informação e o que me dói, casos assim, cada vez vão se tornar mais frequentes. Porque no rumo que a gente tá tomando, a gente não tá fazendo o suficiente pra reverter essa parada, pô. A gente não tá fazendo o suficiente pra conscientizar as pessoas de que esse comportamento de opinar sobre tudo o tempo inteiro, isso é péssimo pra todo mundo. Porque quando você opina sobre tudo o tempo inteiro, você derruba filtros que são extremamente essenciais pra convivência, pro bem-estar social, meu amigo. Essa mania de correr pra estar na frente das câmeras o tempo inteiro noticiando sobre as situações, falando sobre tudo, deu o que deu no caso da Jéssica. Essa mania que o ser humano tem de ficar tomando partidos o tempo inteiro, de ficar sempre atacando e criticando o tempo inteiro, sem sequer olhar pra situação, sem ter empatia pelo próximo, piora as situações de pessoas que são
estão depressivas. E se a curva depressiva, se a curva de pessoas que estão ficando doentes, ela só cresce, casos assim vão continuar acontecendo, só que vão acontecer com maior frequência. Os números vão aumentar. E esses casos, cara, deixaram nítido pra mim que eu preciso fazer alguma parada, velho. Não só pra que lá no futuro eu não seja um PC Siqueira, tá ligado? Eu conheci uma pessoa próxima ao PC Siqueira. Eu tive a oportunidade de perguntar coisas íntimas pra uma pessoa muito próxima do PC Siqueira. E, cara, eu tive um mínimo assim, ó, um mínimo, uma pequena porta, cara, de quão caótica era a cabeça desse cara, bicho. Eu consigo converter toda essa situação a um ponto de que, cara, não é possível que tudo isso seja em vão. E eu não vou deixar ser em vão. Tá nas minhas mãos não ser em vão. Eu consigo fazer algo com isso. Deus me deu força. Não sei se foi Deus, né, cara? Que é difícil falar, depende da crença de cada um. Mas eu tenho duas mãos, eu tenho uma mente criativa, eu tenho formas de expressar, seja lá o que tem aqui dentro. Então eu posso moldar qualquer situação que eu queira pra poder entregar algo positivo pra alguém que esteja passando por algo negativo, por algum momento de dificuldade. Pra mim fica nítido, cara, que nada disso que eu passei e passo tem que morrer comigo. E por isso eu vou terminar o documentário. Por isso eu vou falar mais sobre. Cara, por isso eu queria te falar, mano. Você que passa pela situação próxima a isso, fala sobre, velho. Mas fala sobre e tenha noção que os seus hábitos fazem completa diferença na sua situação psicológica, mano. Você correr atrás de adicionar valor à sua pessoa, seja na questão da saúde, seja na questão do estudo. Existe uma cadeia de ações que você pode fazer pra te ajudar a não estar tanto nessa bad, tanto com a sensação vívida de que você pode... Eu tô falando pra você mesmo, mano, que acha que você tem que acabar com a sua vida, que nos momentos que você tá sozinho, você sente aquela angústia, aquele aperto, como se o seu peito fosse rasgar, como se você não conseguisse mais respirar, a sua mão não para de suar, os seus pés não param de ficar molhados, a sua barriga aqui fica molhada o tempo inteiro, e você o tempo inteiro sente como se o mundo fosse acabar nas suas costas, porque tem algo errado contigo, tem algo errado com o que você tá vivendo, com o que você tá sentindo. Pra você, mano, que não aguenta mais, tu não precisa ficar nessa situação, cara. E a resposta não é acabar com tudo. Você pode procurar ajuda, você pode aguentar um pouco mais, você pode conversar com alguém que vai te ajudar. Eu não falo nem resolver a situação, mas definitivamente não estar tão sozinho quanto eu sei que você se sente nesses momentos que você tá, cara. Eu não sei a dor que você tá sentindo, mas já estive aí. Eu sei o quanto é estar desesperado por uma resposta ao ponto de você só querer acabar com tudo. Mas eu, na maior insignificância que eu tenho, na mínima relevância que eu ainda tenho aqui na internet, eu decidi fazer alguma coisa pra evitar esse cenário de acontecer de novo. Ter o mínimo de eficácia, se eu puder ter o mínimo de eficácia, cara, nessas situações, pra mim já tá valendo, mano. Porque eu não quero que daqui a, sei lá, quando eu tenho 30 anos hoje, eu não quero daqui a 7 anos eu chegar lá e muita coisa acontece em 7 anos, velho. Se muita coisa acontecer nesses últimos 3, metade, eu imagino o que pode acontecer nesses próximos 7. Mas eu não quero chegar daqui a 7 anos e ver que, cara, não valeu de nada. A luta que eu tô passando hoje, pra mim, tá me tornando mais forte, minimamente mais forte, tá me ajudando a lidar com dificuldade e tal. Mas seria ótimo se nós não tivéssemos dificuldade pra lidar. Só que eu enxergo você que tá passando por essa situação, eu que passei pela minha, que passo pela minha, dá pra gente fazer algo mais com isso. Dá pra gente não deixar que isso morra com a gente. Dá pra gente minimamente ajudar outras pessoas. Como? Se informa mais sobre o assunto, estuda mais sobre a sua situação, lê um pouco mais sobre o seu caso. Nos seus momentos de dificuldade, pesquisa um pouco mais sobre esses momentos de dificuldade, por que esses momentos acontecem, como você pode, nos momentos de dificuldade, encontrar saídas, ferramentas. Existem muitas ferramentas, cara, muitas ferramentas pra te ajudar nos momentos de crise. Muitas ferramentas para te ajudar no momento de dor, muitas ferramentas para te ajudar no momento onde a sua consciência está um pouco melhor e você pode adquirir e adotar uma série de comportamentos que vão se automatizar e ao longo dos dias, ao longo das semanas, vai se concretizar em algo positivo, cara. Ficou nítido para mim que eu devo fazer alguma coisa porque eu sei o que é estar nesse lado, que eu não posso deixar a minha própria dor sobre esse assunto morrer comigo. E esse é um assunto extremamente relevante e sério que a gente precisa falar. Se você passa por isso, cara, existem formas de você encontrar ajuda. Eu tô deixando na descrição um link de ajuda, literalmente ajuda pra você entrar em contato caso você esteja em um momento de dificuldade. Tem um telefone ali que você pode ligar, caso você esteja passando por um momento de dificuldade, pra você falar com alguém. Não passa por isso sozinho. E se você estiver respirando um pouco melhor, você passou por essa situação ou passa, lida, e tem um pouquinho de força aí dentro, minimamente um pouco de força, eu te peço, eu literalmente te imploro, mano, não deixa isso morrer contigo, cara. Usa a sua experiência nesse lado aí, no lado de dor. Usa o que você sabe desse lado de, caraca, cara, desse inferno que você passou, pra ajudar com que outras pessoas não estejam
estejam passando por isso também, que quando estiverem passando, elas saibam que dá pra respirar melhor um pouco mais pra frente. Tirar a própria vida, velho, não é solução pra nada. Talvez acabe com a sua própria vida, mas a gente não sabe se tem alguma coisa do outro lado. E se tiver, mano, caraca, eu não quero nem entrar nesse ponto, mas quem fica sofre demais com o fim da vida daqueles que partiram, velho. Lembrem disso. Vocês podem dar... Quem tá querendo fazer isso, velho, lembra que você pode estar desesperado e querendo acabar com o próprio sofrimento. Mas no momento que você acaba com o seu sofrimento fazendo isso, você abre porta pro sofrimento de muita gente que você ama. E que talvez você não esteja se importando com eles hoje, porque é muito dolorido. Mas você ama eles, velho. E você não quer ser porta pra sofrimento de ninguém. Eu sei. E quando você não fala pra ninguém é porque você não quer preocupar as pessoas. Quando você não fala pra ninguém é porque você não quer botar nas costas deles um fardo que é só teu. E que às vezes você não sabe nem explicar. Pensa nisso, mano. Caraca, velho, era isso pro vídeo de hoje. Vejo vocês em breve, valeu, falou e fui.